Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão assistindo aqui. Confesso que é a primeira vez que eu estou fazendo uma live, é a primeira vez que eu estou falando publicamente sobre o framework que eu desenvolvi aqui de receita, né? Estou acostumado, já gravei mais de 30 episódios com outras pessoas, com profissionais que eu realmente admiro e com quem eu aprendo muito, mas essa vez de aprender, de compartilhar aqui, vai ser a primeira vez. E como a gente tem ali em torno de 1h30, eu pensei até num modelo diferente, eu queria contar com a colaboração de vocês, tá bom? Eu prometo que eu fiz o meu melhor aqui para fazer algo colaborativo, algo participativo, algo dinâmico, mas eu gostaria muito também do apoio de vocês. Como? Ou comentando, ou o Daniel aqui vai compartilhar o link para vocês entrarem na live e participarem junto comigo, tá bom? Então, até pensando aqui em como usar o melhor o tempo, eu cortei aqui algumas partes como quem sou eu, minhas experiências profissionais, para justamente a gente focar apenas e exclusivamente no framework de receita, tá bom? Então a gente já vai começar com ele. Vou pedir aqui para o Daniel até compartilhar minha tela aqui com o framework. Tá valendo já, Daniel? Então show de bola. Então, primeiramente, esse framework nasceu justamente das experiências que eu tive em múltiplas cadeiras, seja na área de CX, de CS ou mesmo de vendas, ou como minha última em RevOps, né? RevOps nada mais é do que Revenue Operations, ou seja, operações de receita, tudo aquilo que gera receita dentro de uma empresa sem que você tenha que falar com o cliente. Isso seria RevOps, a grosso modo falando, já que a gente está falando ali de um novo termo, né, e nem todos conhecem. Então, baseando-se nessa minha experiência, eu parei um tempo para refletir e entendi, ok, como que eu posso unir tudo isso de uma forma simples, fácil e que qualquer empresa, literalmente, desde o eu, empreendedor, da microempresa, da pequena, média ou mesmo grande empresa pode utilizar isso. Então, eu construí esse framework dividido em 3 pilares principais, que são receita fora da base, ou seja, quais são os métodos que você pode adquirir novos clientes, receita dentro da base, ou seja, como você pode aumentar o ticket médio do seu cliente, vender mais para aquele cliente que já está na sua base ali. E, por fim, a gente está falando também de processos, ou seja, como que a gente cria todos os processos para que isso seja escalável e automatizável na medida do possível e também que se torne eficiente, ou seja, quanto mais clientes você tiver, você não vai precisar aumentar a sua estrutura de custos por conta disso. Então, já começando aqui, entrando no framework, vocês podem ver que tem alguns tijolinhos aqui, né? E aí, o que eu queria que você já participasse aqui, como eu disse, eu quero que seja algo participativo, dinâmico. Eu queria começar aqui com os métodos de receita fora da base. Então, quem quiser comentar aí, qualquer método de receita fora da base, você acabou de assumir uma cadeira de head comercial. Como que você capta novos leads? Como que você, qual que é o meio ou o canal que você capta novos clientes? Vocês têm alguma ideia disso? Então, se quiser comentar aqui, fica à vontade. Senão, eu já vou começar aqui e, dando um disclaimer aqui já, a gente não vai aprofundar em cada um desses itens que vocês estão vendo ali, justamente porque, por exemplo, quando a gente fala de alguns métodos, a gente encontra na internet cursos de cada um deles, que eu encontrei desde 4 horas de curso até mais de 40 horas. Então, realmente é um conteúdo muito denso. Aqui a ideia é a gente focar no framework, entender como que ele serve para depois a gente, num segundo momento, aprofundar. Tá bom? Então, quais são as fontes de receita fora da base que você pode explorar? A mais clássica de todas ali, que o pessoal já conhece bastante, é o inbound.
Inbound, que nada mais é do que você gerar conteúdo, atrair os clientes por meio disso. A gente está falando também de receita fora da base, a gente está falando de um que, principalmente para quando você está começando uma empresa e não tem ainda toda aquela notoriedade, as empresas ou as pessoas não conhecem ainda a sua marca, é onde você pode explorar bem, que seria o outbound. Tá bom? Além disso, a gente tem outras aqui como parcerias estratégicas. Essa daqui, uma das coisas que eu tenho visto no mercado é justamente a união entre alguma celebridade ou subcelebridade, alguém que tem ali uma notoriedade em algum nicho específico e uma marca. Então, por exemplo, a gente viu uma collab entre o Gustavo Lima e uma marca de perfumes. Então a gente tinha uma indústria que conseguiria produzir, a gente tinha um canal que seria essa pessoa, esse digital influencer, essa marca que é o Gustavo Lima. Eles se juntaram e aí você tem quem produz e quem vai atingir um público grande. Então, isso, por exemplo, é um exemplo de parcerias estratégicas, entre muitos outros, como, por exemplo, ali, a gente pode pegar a Vtex, por exemplo, que tem ali um monte de agências de marketing que fazem o trabalho de vender por eles, entre outros, é claro. A gente tem aqui, por exemplo, para principalmente quem está começando no mercado e ainda não tem uma estrutura para ter uma própria loja, a gente fala também de você trabalhar por meio de canais de aquisição. Aqui a gente pode falar, por exemplo, de marketplaces, ou seja, você oferecer o seu produto, isso inclusive a gente consegue ver até mesmo por meio de dropshipping, né, que é você não tem o produto, você não tem estoque, mas você vende por meio de algum canal e você manda entregarem já direto na casa da pessoa. Então você tem um mínimo de trabalho possível, a margem é menor, obviamente, mas que você consegue ali apenas captar e fazer essas vendas. Tem um que eu gosto muito e tenho visto cada vez mais notoriedade nisso, que é o Building Public. Eu vejo que nos últimos 2 anos, talvez aqui no Brasil, obviamente, tem crescido muito. Então a gente tem ali referências como, por exemplo, o Ricardo Correia, da Hamper. A gente tem o Rafael Dix-Clay, da Bart, por exemplo, que faz isso muito, muito bem. A gente está falando também Gustavo Pagotto, por exemplo, da Pipe Lovers, entre muitos outros que usam o LinkedIn como uma fonte de mostrar a sua marca pessoal, consequentemente reverberar na sua empresa e atrair novos leads. Até conversando com um grande amigo, Otávio Garbi, foi CRO e founder da Plumes, levou a empresa de 0 a 60 milhões. Estava conversando com ele sobre essa nova empreitada dele, a Talent Base, né? E ele falou, cara, eu tentei outbound, tentei copies diferentes, ou seja, textos diferentes com propostas de valores, e realmente não estava entrando. O que eu estou fechando muito, primordialmente, é pelo LinkedIn, é via rede social. Então você pega um cara como ele, por exemplo, que tem uma experiência forte, que não é uma pessoa leiga no assunto, e ele fala que, por exemplo, dessa forma ele está atraindo mais leads, é porque tem alguma coisa aqui. Tem um que eu gosto bastante, que eu acho um pouco explorado dentro do mercado, eu acho que deveria ser mais explorado, que é justamente o tamanho do mercado endereçável. Deixa eu até aproximar um pouquinho mais aqui, ó. Tan Sanson, né, que é o tamanho do mercado endereçável. A gente está falando de qual que é o tamanho também da fatia do mercado que você consegue de fato obter. Aqui você tem várias fontes de como descobrir isso. Então, tem por meio de associações, por meio de dados mesmo. Hoje, com o avanço da AI, você consegue ter essas informações de forma mais assertiva e, inclusive, tendo fontes do qual você pode confiar, sabe? Então, um exemplo esdrúxulo aqui que a gente poderia fazer agora é: vou lançar um novo celular. Então, esse celular, por exemplo, é um celular de baixo custo. Consequentemente, também, ele não tem a melhor tecnologia. Então, qual que é o tamanho do mercado de celulares? Esse é o tamanho total, potencial. Mas qual que é o mercado que eu vou buscar ali? Quantos celulares até, por exemplo, R$ 1.500 existem no mercado? Qual que é essa quantidade? Dentro disso,
dentro de quanto eu posso produzir naquele ano, quanto que eu conseguiria vender com essa proposta de valor. Então, você pega o valor total ali desse mercado e vai retirando até entender qual que seria a sua parte. E por fim, eu acho que o óbvio, ele tem que ser dito, como tem um grande amigo meu, o Nascinha, né, o Nascimento, Marcos Nascimento, grande cara, ele fala cocada de coco, né? Você tem que explicar que a cocada é feita de coco. Então, quando eu falo disso, eu falo aqui de definição de KPIs. Mas, pô, Fernando, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Quem não tem KPI, quem não tem meta? Posso te mostrar aqui um negocinho que eu peguei? Eu vou até colar aqui, gente, porque é muita informação para decorar. Mas há 2 meses atrás, em torno de 2 meses atrás, foi lançado o primeiro panorama de RevOps no Brasil. E a gente pode entender desde cara que uma vez que as pessoas que responderam são profissionais de RevOps, estão em empresas, essas empresas têm uma maturidade maior. Tudo bem? Já levando isso em consideração. Então, ela já está ali acima da média. E uma vez que esse panorama foi lançado, eu li ele inteiro, assim, eu tenho uma página frente de verso inteiro de considerações que eu fiz ali, que eu achei muito interessantes, insights realmente fora de série. E aí, 2 dados que eu quis trazer aqui desse panorama foi 40% das empresas não têm KPIs claros. Então, mais uma vez, parece que não, mas o óbvio precisa ser dito, não é mesmo? Então, fora isso, a gente tem aqui apenas 19% das empresas, mais uma vez, lembrando que esse panorama já tem empresas com uma maior maturidade que o normal. Apenas 19% delas dizem contar com KPIs bem definidos e monitorados regularmente. Então, é por isso que eu fiz fazer questão de trazer aqui definição de KPIs. Tudo bem? Gente, qualquer coisa também, fiquem à vontade para comentar aqui, para fazer perguntas. Como eu disse, eu estou passando aqui rapidamente, justamente para que a gente consiga passar esse framework da melhor forma possível e depois a gente vai se aprofundando em algum ponto que vocês tenham dúvidas, tá bom? Quando a gente entra em receita dentro da base, então quais seriam as características, quais seriam as ações que você, como gerente de Customer Success, poderia fazer para aumentar o ticket médio dos seus clientes? Eu acho que eu realmente não vi muito no mercado pessoas fazerem isso bem feito, então eu acho que a primeira coisa que deve ser feita é mapeamento do potencial de upsell e cross-sell. Como que você faz isso? Você tem uma solução que o cliente já utiliza, só que você tem também soluções complementares. Nesse caso, quantas soluções complementares você tem? Pega todas elas, vamos supor que são 5. Agora pega todos os clientes, quais deles têm soluções complementares, quais não têm. Beleza, veja quais são as fontes potenciais. Isso no Excel de clientes na vertical e produtos na horizontal já serve muito bem, colocando um xizinho mesmo, gente, não precisa nem fazer nada muito elaborado. A partir disso, você pode pegar e aprofundar um pouquinho mais. Esses clientes, todos eles conseguem contratar essas outras 5 soluções complementares? Sim ou não? Sim, tudo bem, ok. Não, então já deixa ali menos xizinho, já vai tentando entender e mapear isso. Depois de mapear esse potencial de upsell e cross-sell, o que você deve fazer? A gente está falando de qual que é a priorização do upsell e cross-sell dessa empresa. Então, vamos supor que você tenha ali, dentro dessas soluções complementares, você tenha produtos ou serviços que tem um ticket médio maior, mas que consequentemente também demora um pouquinho mais para vender, ou ticket médios menores, que a venda é muito rápida. Como que está a situação da sua empresa? Como está a situação da sua área? Fazer tudo não dá de uma vez, isso é se iludir. Então, o que eu diria é, como que você vai lidar
de acordo com o seu contexto, obviamente, qual estratégia você vai criar. Então eu acho que esses dois exercícios já ajudam, inclusive, você, como gestor de CS, a mostrar o quanto que você tem de potencial de ganhos naquele mês, naquele trimestre, naquele semestre, ou mesmo naquele ano, tá bom? Tem um aqui, que isso aqui já é mais voltado para os próprios... mais voltado ali, CS com produtos, que é a criação de novos produtos, soluções e features. Então você, como CS, tem ali um contato diário com os seus clientes. E eles vão pedir coisas, é normal. Eles vão pedir melhorias, eles vão pedir novas soluções, novas features, novos produtos. Mapeia isso. Tenha reuniões ali semanais, quinzenais, que sejam mensais com o seu time de produtos, entenda. E também é a oportunidade exata de você entender o quanto que aquele produto realmente tem urgência ou não. Porque se você chega no seu cliente e fala, olha, eu consigo desenvolver esse produto daqui 6 meses. E o cliente fala, ok, eu consigo esperar? Bom, eu entendo que não seja tão primordial aquela solução para ele. É um termômetro. Agora, se você, por exemplo, fala isso e fala, não, cara, eu preciso para um mês, porque o concorrente X que eu usava antes de usar você, ele tinha, e isso faz toda a mudança do meu negócio, para o meu negócio, então aí sim, eu entendo que você viu que é urgente e você consegue até capitalizar nisso, porque você tem um beta tester, olha que legal, você consegue testar e validar com ele ali, ao longo desse um mês, e você já consegue ter uma noção de resultados financeiros, eficiência operacional, enfim, seja lá qual seja o resultado, mas que você já consegue até precificar para vender para o restante da base. Então, acho que isso pode ser bem interessante. Tem um aqui, esse assim é um dos meus preferidos, eu até recomendo vocês assistirem o GrafenoCast que eu gravei com o Renatinho Miranda, da Fator, que realmente esse cara, ele me ensinou aqui o tal do RFM, e ele trouxe, eu posso falar isso, eu posso abrir esses números, porque tá lá na nossa live. Ele trouxe mais de R$1 milhão em receita em menos de 10 meses, só utilizando isso. O que é o RFM, então? Eu honestamente, eu descobri, eu acho que há 2 anos atrás isso, então não sei quantas pessoas têm o conhecimento, mas eu realmente acho que vale a pena. Se eu sou uma pessoa de CS, eu olharia muito para isso. RFM é Recência, Frequência e Monetariedade. Então, você pega um período de tempo, vamos supor que é esse ano aqui agora de 2025. Quando que esse cliente comprou, com que frequência, ou seja, você tem o ticket médio, você tem a frequência, e agora a monetariedade, quanto que esse cliente deixou de receita para você. A partir disso, você cria um playbook, segmentando esses clientes. Tier 1, os seus melhores clientes, aqueles clientes que você mais vende. Esse cliente, você vai criar um playbook para ele, e assim, você pode, obviamente, subdividir esses playbooks, trazendo ali segmentações diferentes. Por exemplo, cara, eu descobri que dentro desses clientes que mais vendem, que mais a gente consegue gerar receita a partir dele, eu descobri que tem segmentos diferentes, ou eu descobri que tem o porte dessa empresa, ou seja, o tamanho, o número de colaboradores, ou enfim, qualquer variável que seja, você pode utilizar ela ali para subsegmentar, e a gente vai voltar nisso logo mais, porque tem uma outra ação que você pode fazer ainda em cima disso. Mas você cria esse playbook, então você mostra como atuar, como que é o tipo de atendimento. Então, atendimento com certeza, high touch, ou seja, você está colado com esse cliente, você vai tomar café com ele, deu problema, você pega um avião e vai visitar esse cliente. Seus maiores clientes, você tem que tratar eles bem. Tier 2, segundo tipo de cliente que mais gera receita para sua empresa. Esse cara, se der problema, por exemplo, você liga e marca uma reunião. Pode ser nesse sentido, aqui eu só estou exemplificando, tá, gente? Esse cara, você visita ele uma vez a cada 2, 3 meses, por exemplo. E aí você cria um playbook falando como que você deve atuar, como que você lida com os problemas, quais são as oportunidades e como que você aciona esse cliente para explorar essas oportunidades e assim por diante.
Tier 3 é o cliente ali que, cara, ele tá ali, ele compra de vez em quando, mas não tem potencial de upsell e cross-sell, por exemplo. Cara, ele tá ali, deixa ele, manda um oi de vez em quando e é isso, sabe? Se coloca à disposição porque não tem como você explorar muita coisa. Tier 4, um churn, por exemplo, você tem um playbook exato para lidar com esses clientes que estão churnando ou que já churnaram. Então já tem proposta de valor, já tem como reconquistar eles, enfim. Então, essas são algumas... apenas um exemplo de como que você pode utilizar o RFM. Tem um que ele é simples, ele é fácil, ele reduz o seu custo de aquisição de clientes e também ele reduz o seu ciclo de venda monstruosamente. Eu vejo muitas empresas, principalmente ali, ainda começando a usar isso, mas eu não vejo grandes empresas fazendo isso, que nada mais é do que indicações, pedir indicações para os clientes. Cara, isso é simples, é fácil e dá para você capitalizar muito em relação a isso. Obviamente que o seu cliente tem que estar feliz contigo, né? Não adianta também você tentar pedir indicação para um cliente que está insatisfeito com o serviço que ele está recebendo. Uma outra ação aqui que eu vejo que é bem legal e que vocês podem utilizar o B2C, ou seja, as empresas que vendem para clientes, elas costumam utilizar, já sabem utilizar bem, o B2B está aprendendo agora, que é justamente a criação de comunidades. Então, aqui sem entrar aqui em parte política, o que acha ou não acha da pessoa, mas vamos pegar a G4, por exemplo. O G4 Educação é um exemplo muito forte de criação de comunidade. Então, aqui a gente pode falar sobre isso. Aqui a gente pode trazer os clientes e eles terem trocas. Criação de comunidade, eu colocaria até aqui, por exemplo, roadshows. Então, você ter ali eventos regionais para justamente explorar regiões que você não conseguiu explorar anteriormente. Cara, geralmente clientes regionais têm até concorrência, mas eles se dão bem. Eu estava conversando com um CRO recentemente, ele estava comentando que, mesmo sendo competidores, ele tem ali, no caso, parceiros estratégicos, que eles conversam entre si, trocam entre si. Inclusive, já recomendou a solução dele para um concorrente dele. Já recomendou essa solução desse meu amigo para o concorrente dele. Ele falou, mas não é seu concorrente? Mas ele é gente boa. Então, assim, são coisas que não são óbvias, mas que pode fazer sentido. Então, criação de comunidade, mais uma vez, explorem. Desde reuniões ali para fazer trocas de informações, roadshows, entre qualquer outra criação de comunidade que você acredita que pode fazer sentido. E por fim aqui, mais uma vez, o óbvio precisa ser dito, a gente está falando de definição de KPIs. Então, mais uma vez, você tem que ter meta, você tem que ter métrica, tem que ter, não necessariamente OKR, mas alguma coisa que te guie ali, que você possa mostrar que o seu trabalho está sendo bem feito. Beleza? Aqui agora eu vou entrar numa parte de processos, onde eu dividi em 4 partes, ok? Primeira parte sendo ela processos e metodologia. A segunda parte, ferramentas. Terceira parte, dados. E quarta e último, enablement. Então, enablement eu já vou tirar aqui da frente de uma vez. Que nada mais é do que capacitação e desenvolvimento do time. Uma ação que, de verdade, não é toda empresa que faz, mas que você pode realmente ter resultados melhores e buscar ter times melhores a partir disso. Até porque tem um exemplo que eu gosto muito. Eu estou indo em dezembro agora, do 7 a 9 de dezembro, estou indo para Orlando para fazer um treinamento de liderança com a Echelon Front, que é a empresa do Jocko Willink e do Leif Babin, que é os autores do Extreme Ownership, que para mim é o melhor livro de liderança que eu já li na vida. Eles têm uma frase que eu achei genial, que é o seguinte, cara, se para você entrar ali, trabalhar como
eu não sei qual que é o nome correto, mas para você trabalhar na cozinha ali, virando hambúrguer no McDonald's, você passa pela universidade do hambúrguer. Então eles ensinam você a virar o hambúrguer, ensinam você a montar um hambúrguer numa tarefa tão simples quanto essa. Então, como você que tem uma empresa que vende um produto complexo, que vende uma solução ali que realmente muda o jogo para uma empresa, como que você não está fazendo o treinamento necessário, capacitando o seu time? Isso você pode fazer de diversas maneiras, não precisa ser o tradicional. Por exemplo, se você... Eu já vi, por exemplo, como treinamento, o gestor colocar os áudios ali de prospecção do time e aí ir ouvindo e ir trazendo ali, talvez, opções melhores de abordagem. Isso é algo que você pode fazer, por exemplo, entre outras ali, como, por exemplo, você mostrar algum novo método que apareceu no mercado, compartilhar com o time. Isso é interessante também. Agora, entrando aqui em processos e metodologia, um que eu acho que toda empresa deveria ter, toda empresa deveria fazer, e também eu acho que nem todas fazem, nem todas querem fazer. A gente está falando aqui de mapeamento de jornada. Então, o que é mapeamento de jornada? Mapeamento de jornada é você entender como o seu cliente entra dentro da sua empresa. Então, o comercial fechou, e aí, o que acontece depois do fechamento? Eu tenho aqui um exemplo para mostrar para vocês. Eu vou passar aqui para o Excel. Vai aparecer? Está aparecendo, Daniel? Maravilha. Cara, não necessariamente você precisa utilizar essas mesmas variáveis, tá? O que eu criei aqui, um negócio simples, fácil também é estágios. Touchpoint, ou seja, o que é? Em que fase dessa jornada o cliente está? Time responsável. Então, quem que é responsável se der tanto sucesso quanto também erro. SLA, ou seja, quantos dias para isso acontecer. O objetivo, para guiar as pessoas nele. Os pré-requisitos para que você possa passar para a próxima fase, para você possa começar, na verdade, aqui essa fase. O play, então aqui quais são ali o passo a passo, por que existe esse estágio, o que você tem que fazer, o que você vai pedir para o cliente. Os riscos envolvidos e os materiais e recursos. Aqui, por exemplo, a gente tem o estágio de onboard. Aqui é o ramp-up, ou seja, o que a gente... depois de entregue a solução, o que a gente espera dele, em quantos dias a gente espera isso, e a parte de expansão, que é beleza, agora ele já passou pela parte de rampagem, quais são as ações que ele pode seguir fazendo aqui. Então aqui, por exemplo, só para passar rapidamente, e-mail de boas-vindas, kickoff, aqui a responsabilidade é do comercial. Passou do kickoff, ele apresentou para o time de Professional Service, no caso de uma empresa que tem implantação, a gente está falando de as próximas fases todas serem responsabilidade do Professional Service. Então o comercial sai, então o e-mail solicitando os dados, validação, aprovação da entrega, a pré-entrega e a passagem de bastão. Passou da passagem de bastão, agora é CS. O que CS faz? Apresenta a plataforma, faz treinamento, faz celebração. Cara, fazer celebração de marcos é muito importante, de verdade. Então o cliente comprou a sua solução por conta de algum motivo. E quando ele chega, você sabe mapear isso? Você sabe quando que ele atinge isso? Porque o primeiro atingimento deveria ser um motivo de comemorar. E EBR, que nada mais é do que Executive Business Review. Então, você criar um documento falando, cara, beleza, a gente está aqui, o que você quer para os próximos 3 meses, 6 meses, 1 ano? E um NPS para entender como foi a experiência dele, o quanto que ele indicaria, na verdade, a sua solução para algum cliente. Então, você consegue medir essa indicação por meio do NPS. E depois aqui, treinamento comercial, alinhamento, o wow moment, que é, cara, nesse caso aqui, nesse caso específico, o wow moment é quando o cliente se pagou. Cara, comemora. Não sei se você vai mandar champanhe, se vai fazer uma celebração via uma call, se vai mandar uma cartinha, uma flor, vai chamar ele para tomar um café, vai levar um bolo no escritório da empresa, não sei. Mas esse momento de celebração é algo que ganha muitos pontos e fideliza o cliente. Então aqui mais uma vez o NPS, né? Depois ali de 6 meses mais ou menos, e a gente está falando ali de depois ele ter passado por aquele planejamento anterior,
e agora? Vamos ver se você bateu suas próprias metas e vamos já desenhar as próximas. Então, isso aqui seria um exemplo de mapeamento de jornada. Mais uma vez, estou passando de forma simples, estou passando de forma rápida, mas só para a gente ter ali uma visão minimamente superficial daquilo que é, e você descobre justamente onde está o erro. É muito difícil você descobrir onde está o erro do processo, da sua jornada, quando você não tem isso mapeado. Tá, então aí você começa a deixar de ser entenda atendimento aqui como uma consultoria, o atendimento como CS mesmo, tá? Então você deixa de ter um atendimento proativo para ter um atendimento reativo. Agora você passa a apagar fogo. Por quê? Porque deu erro. Mas onde que deu erro? Onde que deu problema? Por que que deu problema? Não se sabe. Por quê? Porque não foi mapeado. Então aqui, ainda em processo e metodologias, criação e aperfeiçoamento de processos. Essa é uma parte que, uma vez mapeada a jornada, você consegue ver, por exemplo, que vamos pegar aquele caso ali que eu tava da jornada. Cara, o tempo para você implantar aquele produto é 60 dias. Porra, 2 meses para o cara começar a rodar contigo? Você acha que faz sentido? Tem que ser para ontem, porque quanto mais rápido você entrega para ele, mais rápido você começa a cobrar ele, você começa a rentabilizar esse cliente, poder fazer upsell, cross-sell. Então, esse é um tipo de coisa que você pode explorar dentro dessa fase aqui de criação e aperfeiçoamento de processos, tá? E, pessoal, lembrando, qualquer dúvida, se quiserem entrar também, o Daniel deixou o link aí para vocês, é só entrar, pode fazer dúvida, pode participar aqui também, tá bom? A ideia é que isso aqui seja colaborativo, participativo e dinâmico. Então, algo também que eu acho que vale muito a pena, a gente vê muito dentro do time, mas não entre times, é a criação de rituais, seja diário, semanal, quinzenal ou mensal, ou bimensal que seja. A gente está falando do quê? De ter interação principalmente com as outras áreas para poder conseguir trazer essas áreas para o nosso lado também, ver as nossas dores e a gente poder trabalhar junto com elas para que seja desenvolvido um novo produto ou que o comercial, por exemplo, passe a vender melhor para um tipo de cliente específico por conta de suas particularidades, ou que o CS saiba se adaptar com esses novos clientes que o time comercial está trazendo, porque tem um perfil diferente, mas faz parte da estratégia. Lembra lá do mapeamento de potencial, do mapeamento de tamanho endereçável? E se aquele nicho que é muito bom para vocês é pequeno, você tem que explorar outros nichos. Provavelmente vai ter algumas coisas que vão ter que ser adaptadas para trazer esses clientes. Essa troca vai ser muito importante para evitar ruídos, porque no final do dia todos estão trabalhando na mesma empresa e essa receita vai para toda empresa, não só para uma área ou para outra, tá? Estruturação diária. Aqui a gente está falando realmente de você organizar como a sua área funciona. A gente está falando de criação de organograma, a gente está falando ali de cargos e salários, a gente está falando de job description. Então, tudo isso para que o seu time saiba exatamente o que fazer e quando fazer. E com quem falar quando houver necessidade. Tudo bem? Aqui embaixo, ainda em ações que você pode fazer dentro da sua base, e gente, eu sei que é muita coisa, é muita informação aqui, a gente está chegando aqui ainda, está indo para metade aqui desse framework, ele não foi feito para ser decorado, tá? Ele foi feito para ser consultado e não decorado, então podem ficar tranquilos, gente. Aplicação e apuração de metodologias. Aqui a gente está falando de CSAT, ou seja, o cliente está satisfeito com o seu atendimento? Eu acho que é importante que seja. Existe uma pesquisa que prova que o seu cliente ele tem uma relação melhor com a empresa da qual ele teve um problema e essa empresa solucionou o problema dele do que a empresa que ele não teve problema. Então explorem isso, de verdade. Eu já falei isso acho que em 2, 3 podcasts, eu não canso de falar porque não sei se é óbvio ou não, mas
faz total sentido você dar um bom atendimento para o cliente. Obviamente, nem tudo é escalável. Tem aquele cliente lá, Tier 3, 4, daquele exemplo lá atrás, que ele tem que ser o mais tech touch possível, ou seja, tem que ter o máximo de apoio por meio da tecnologia. Porém, que essa tecnologia realmente ajude e não seja aquela tecnologia que faça você passar raiva, né? E aqui, por fim, esse eu gosto bastante, gente. É um que eu acho que é onde que empresas deixam muito dinheiro na mesa, que é a parte de contratos. Contratos eu dividi em revisão e ajustes. A revisão de contratos é você pegar os contratos que você tem com cada um dos seus clientes e ler. Mas ler, Fernando, ler. Pô, mas eu sou CS, eu sou comercial, eu também pensava assim antes. Até descobri que lendo, por exemplo, eu ia descobrir que anualmente a gente pode aplicar ali, não sei se a variável é IGPM, se é IPCA, se é a Selic, ou seja lá o que for a métrica, você pode aplicar essa taxa anualmente e você de repente ali, porque você descobriu que aquele cliente que está com você há 3 anos, essa cláusula nunca foi aplicada. Então, de repente, você acumulando esses 3 anos de taxa, que você precisa aplicar e você não aplicou, você de repente consegue ampliar em 10% a receita daquele cliente só por conta disso. Tem aqui uma pessoa que quer entrar, é isso mesmo, Daniel? Manda ver. Fala, Fábio. Fala, Fá, tudo bem? Ô, Fá, se quiser até colocar a imagem aí, fica à vontade, viu? Eu tive a imagem, sim, eu tava só esperando você aceitar. Tudo bem, Fá? Tranquilo, graças a Deus, te acender a luz aqui também. O Fá, diga-se de Aí, passagem, vai ter uma participação logo mais, viu, gente? fala pessoal, boa noite, tudo bem? Tamo ouvindo aí, Fá. Show de bola. Fernando, já é pra gente fazer o bate-papo? Você Ou quer, só desejar um... Hum, se quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, fica à vontade, senão a gente já entra aqui em ferramentas, que é onde que você vai entrar. não, tranquilo, só já te parabenizar, eu tava dando uma olhada, acompanhando, né? Muitas coisas que você falou ali são diferenciais que hoje eu vejo que são diferenciais estratégicos mesmo, utilizo dentro da Get Office, principalmente a questão, né, de, cara, fechou o contrato, já faz uma reunião, já faz um agrado, já tem ali um acompanhamento, onde você está, onde você vai chegar até o final do contrato, e ir, né, comemorando junto com o cliente as suas etapas para que de fato ele se sinta parte ali do processo da prestação de serviço e não só estou te contratando, resolva meu problema e tchau. Então tá top pra caramba. E só para fazer uma introdução aqui ao Fabrício Marques, o Fá é um dos caras que eu chamei para falar de ferramentas, simplesmente porque ele tá numa fase go-to-market. Para quem não entende o que é isso, é tipo, cara, ele tá validando a ideia dele e ele fez algumas coisas geniais. Então, assim, quando eu fui para Lavras, uma cidade de 100 mil habitantes, onde eu estudei, fiz Universidade Federal de Lavras, lá, administração, eu fui para lá para entender o que eu não sabia que eu não sabia. E o Fabrício me mostrou duas coisas que eu achei muito interessante. A primeira é que eu sou um analfabeto em AI, porque eu descobri que ele, mesmo sendo uma pessoa de perfil comercial, ele estava codando, ele estava desenvolvendo as automações dele, só pegando o Cloud AI, que é a AI do Google para desenvolvedores, e aplicando, por exemplo, quero fazer tal coisa. Eu jogava, dava alguma quebra. Ele jogava a quebra ali, pedia para arrumar em 6, 7 interações. Ele estava literalmente codando. Eu achei isso genial e eu falei, cara, eu preciso dar uma explorada nisso. E ele também fez uma coisa que eu achei genial, que foi transformar uma receita pontual em receita recorrente com ticket médio maior. Então, Fá, se quiser compartilhar um pouquinho como que você
tá rodando toda a sua gestão da sua empresa e também ali das outras empresas por meio de um Notion de $32, que é genial, um custo muito baixo para quem está fazendo aquilo que você está fazendo de go-to-market e de receita. Eu acho que vai ser de muita valia aqui para o pessoal que está assistindo. Ótimo. Então, Fernando, primeiro é um prazer estar aqui podendo conversar com você, principalmente, né? Com quem sempre me dá a mentoria e cada conversa é uma pancada de conhecimento novo. Como você teve aqui, viu? Recente, a minha experiência foi abrir a minha própria empresa com um desafio de todo empreendedor, né? É um exército de um homem só. Tem que fazer comercial, operacional, jurídico, perdão, e todo o acompanhamento. E eu tive, ao longo da minha carreira, eu também sou administrador, né, por formação, também formado na UFLA. Eu tive um chefe que me marcou muito, que é o Leandro Avelar, da empresa JPA Agro, que ele me mostrou que a gente não precisa de um canhão para, às vezes, matar uma mosca. E ele falava, cara, a gente precisa ser o mais simples, sofisticado no sentido de fácil, para poder escalar e crescer. Então, a Get-Office, né, ela surgiu disso. Eu precisava organizar o serviço da empresa, organizar a minha vida também, estava um pouco desorganizado, de colocar tudo num lugar só. Como você sabe, eu sou um entusiasta da leitura, e lendo o método GTD, né, onde a gente faz todo um processo para organizar o nosso tempo, a gente precisa ter um local onde a gente arquiva tudo. E aí veio o momento de divertir com o Notion, né, que é uma plataforma maravilhosa, no code. Então, basicamente, não precisa saber programar e você consegue criar de tudo. Você consegue tanto pegar templates prontos quanto criar do zero. E aí tudo foi se construindo à medida de que eu precisava fazer uma venda. Ótimo, vou cadastrar aqui. Aí, segunda venda. Nossa, tem que abrir, criar tudo de novo. Como conseguir fazer algo fácil e rápido? E o Notion foi me deixando, me permitindo isso. E aí, né, eu ainda também me considero talvez não analfabeto de AI, mas um conhecimento médio, tá? Médio básico. Fui vendo as opções, tanto na internet, né, quanto conversando com a própria AI. Eu comecei com o ChatGPT, mandando prints do Notion e explicando para ela o que eu queria fazer, e ele me dando vários conselhos de como melhorar o Notion. E aí foi todo um momento onde a gente conseguiu abranger tudo que uma empresa precisa. E ali, colocando formas de simplificar, ou seja, um input entra no processo, seria entrar no Notion com vários outputs, ou seja, várias informações de um comando só. E o que isso quer dizer? Assim como a minha empresa estava começando, muitas empresas ainda não têm maturidade para fazer, né, um nível sofisticado de gestão. Então, dentro do Notion, a ideia era cadastra uma venda, da venda já sai os dados para cadastrar cliente, já faz os próximos passos do cliente, ligar dia tal, fazer sessão dia tal, o acompanhamento disso. E o principal que eu vejo hoje é uma interface fácil para que o cliente possa acompanhar e não ficar aquela gestão de WhatsApp, onde tudo que eu vou fazer eu vou mandar no WhatsApp. Eu mando no WhatsApp também, mas eu tenho um local onde ele pode acessar tudo de forma visual, atrativa, né, usando o UX, para facilitar. E aí veio o que você gostou pra caramba, que foi perceber que o próprio GPT me recomendou para alguns códigos, para algumas funções extras, o próprio o Cloud AI, para fazer rodar, né, algumas coisas, como dificuldade de automatizar emissão de contrato, de preenchimento de relatório, e o próprio Cloud foi programando para mim, me ensinando e até fazendo APIs, né, com outros aplicativos, para a gente ganhar tempo. Então, casou o útil ao agradável, né?
e o principal que é o meu cliente ter facilidade e agilidade no meu atendimento. Ele conseguir o que ele quer de forma rápida no atendimento nosso. Como você sabe, Fernando, você tinha comentado, passou por uma situação dessas, que é, você quer comprar, você quer uma solução rápida e fácil, e as empresas estão dificultando isso. Ah, pede na plataforma. Ah, esse tipo de ajuda, não é aqui não. Aí você tem que conversar com outra pessoa, com outro WhatsApp. Aí chega no WhatsApp, não, isso aqui é via e-mail. E aí você acaba dificultando, fazendo um negócio mirabolante, e o que só atrasa para o seu cliente e reduz, né, a satisfação da experiência dele. E aí hoje a GetOffice, ela conseguiu casar Notion e os problemas que vêm via GPT, via cloud e inteligência humana para facilitar, mas sempre um humano conversando com os clientes, mas ganhando agilidade utilizando essas plataformas. E uma das coisas que eu achei legal é que justamente você tira a sua responsabilidade nisso, porque quando você pede informação para o cliente, às vezes você também pode errar, né? E quando a gente fala de quando a gente fala de você automatizar para que o cliente mesmo faça um preenchimento, a partir do momento que ele erra, e aí ele sabe que o erro não foi seu, né? Então, você acaba, todo erro acaba sendo do próprio cliente que de alguma forma preencheu errado dentro do formulário, né? Então, não deixa de ser também um aumento na eficiência operacional, uma vez que você, pelo menos da sua parte, você reduz esse risco de errar, certo? Exatamente, Fernando. E esse ponto, cara, eu acho que é crucial no divisor de águas de essa solução eu vou fazer porque esse erro causa muito dano, né, muito problema, ou eu vou fazer para só facilitar o processo. E aí, nesse momento, que eu acho que é o ideal, que é se entender que é um problema crucial, a gente precisa fazer com que ele preencha, mas a gente tem que criar meios para que ele não erre. Porque mesmo ele errando e tirando, vamos dizer, eu criando segurança para minha empresa, que o erro foi do próprio cliente, se ele errar, eu posso perder o cliente. Então, é como fazer com que a experiência dele, mesmo que errando, seja possível a correção. Que é como você viu aqui. A grande diferença foi, não é uma programação direta que respondeu, está pronto, se errar tem que refazer. Nós criamos mecanismos para que ele faça, se ele erra, ele nem percebe que é tão complexo a correção. Porque ele pede para o nosso time e o nosso time de forma rápida e eficiente corrige e mostra para ele que é normal ele errar. E aí ele se sente completamente satisfeito, porque ele sabe que o erro é dele, mas que a gente corrige a tempo de qualquer coisa acontecer. Perfeito. Fá, queria agradecer pela sua participação, obrigadão mesmo, tenho aprendido bastante contigo aqui, viu? Então, valeu mesmo. Tamo junto, Fernando, boa live aí, espero que o pessoal aprenda bastante coisa, assim como eu já estou aprendendo, já anotei algumas coisas aqui para a gente conversar na nossa próxima mentoria, tá joia? E com Deus, e até. Até, Fá. O Gabriel tá por aí também, se tiver, já pede para entrar aqui na live, ô Gabriel, que o Gabriel a gente vai para um outro cenário totalmente oposto. Se o Fá tá no go-to-market, ou seja, validando ali a tese dele, o produto dele, o Gabriel ele faz auditoria de CRM, ou seja, não só faz auditoria de CRM, como faz auditoria de CRM fora, cara. Fora que eu digo ele tá fazendo isso com empresas de outro país. Então, Gabriel entrou aí, Daniel? Ou ainda não? Ainda não? Ô, Gabriel, quando você conseguir entrar, então, aí você me avisa. E aí eu já sigo te apresentando um pouquinho mais. Ó, entrou agora? Tá. Então, pera aí. Tá. Eu acho que ele tá no link errado aqui, então só vou finalizar aqui, então, essa parte de contratos, tá bom? Eu tinha falado aqui dos ajustes, das revisões de contratos, onde você consegue, de fato, ver quais contratos você precisa aplicar alguma multa ou aplicar, por exemplo, alguma...
aplicar alguma, algum, algum ajuste de taxa. E os ajustes que eu digo aqui é justamente alguns contratos jogam contra você. Então, você entender isso e buscar também se proteger para que quando houver algum erro, caso ou haja algum erro, você possa ali se resguardar dele. Assim como criar, por exemplo, maneiras de também fidelizar o cliente por meio do contrato, entre outras coisas. O Gabriel está entrando aí, logo mais ele vai entrar aqui no link. Um segundinho. Eu acho que agora foi. Gabriel, tá por aí? Gabriel, diretamente de Fortaleza, Ceará. Ele que tá... Eu acho que o áudio tá um pouco ruim. Daniel, você consegue ver se... Peraí. Ele vai entrar de novo, beleza. Quem sabe faz ao vivo, pessoal. Ô Gabriel, tá fazendo um pouco de eco aí. Quer tentar fazer sem o fone para ver se melhora? Beleza. Agora vai? Agora foi. Então, só para apresentar o Gabriel aqui rapidinho. O Gabriel, assim como a gente passou pelo Fá agora com go-to-market e estruturação ali de novos processos de maneira simples, rápida e barata, a gente está falando do outro oposto agora, que é você ter um CRM e agora você precisa escalar a sua operação. Para isso eu convidei aqui, agradeço o Gabriel por topar esse convite. Ele veio compartilhar a visão dele, já que ele trabalha com tantas empresas e tantos CRMs, como que é a melhor forma ali de você auditar um CRM, quais são as melhores práticas. Ele também vai falar em torno ali de 10 minutos, então é uma ideia ainda superficial, mas que eu garanto que se você seguir esse cara no LinkedIn, ele posta bastante coisa e tem muito insight legal ali. Então deixa eu passar a bola aqui pro Gabriel. Gabriel, vai que é tua. Boa, obrigado, Fernando. Quando a gente fala dessa parte de... Eu estava até ouvindo, esqueci o nome dele, mas a pessoa que estava falando um pouco Fabrício. sobre Notion, automação. Fabrício, perfeito. Os primeiros passos ali. E foi bem legal o case dele, assim, porque mostra que também é possível fazer as coisas de maneira enxuta, principalmente para quem está no começo, quem não tem tanto budget, eu acho que faz muito sentido. Mas chegou a hora, espero que essa hora chegue para todo mundo, que você precisa escalar, você começa a ver sua receita aumentar, seu time aumentar, e você precisa de um processo de uma operação mais robusta, assim, para conseguir controlar essa operação como um todo. E aí, geralmente, é nessa hora que você tem a famosa entrada do seu primeiro CRM, ou um dos primeiros CRMs ali. Existem vários hoje no mercado, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado de fora. O que eu mais trabalho em si é o HubSpot. Mas, independente do CRM, eu acho que quando a gente olha os primeiros passos e fundação, assim, o que você tem que trabalhar no início, quando você está olhando para essa parte de CRM, é garantir uma boa qualidade dos dados. Então, eu já vi muito CRM em empresas prejudicando a operação como um todo, porque não consegue confiar muito bem nos dados. Garantir que os processos estão nos lugares. Então, os primeiros trabalhos que a gente costuma fazer é mapear todos os processos. E a gente não precisa colocar esses processos 100% dentro do CRM, mas pelo menos os processos core são necessários ali para o começo. E o que eu falo de processo core? Por exemplo, quando alguém preenche o formulário, que informações essa pessoa preenche, para onde vão essas informações, como essas informações ficam disponíveis dentro do CRM, quem que deve abordar essa pessoa, quem que não deve abordar essa pessoa vai entrar como um lead, essa pessoa, por ter preenchido um formulário específico, já vai entrar
como um contato que deve ser abordado pelo time de vendas ali se você tem uma operação inbound. Então, todas essas definições e o mapeamento tanto da parte de marketing e vendas quanto da parte de CS num lugar só é o ideal para que você consiga olhar como um todo. Acho que o segundo ponto aqui que é bem importante está no ponto de como que eu consigo colocar dentro do CRM a minha atribuição. Então, como que eu consigo entender, beleza, esse contato aqui foi criado porque esse cara participou de um webinar, a partir disso eu mandei 3, 4 e-mails para ele se interessou aqui em um desses e-mails, eu criei uma oportunidade relacionada a ele, e essa oportunidade foi relacionada a um e-mail aqui falando de uma feature específica do meu produto, foi criada, ele passou um tempo aqui no meu processo de vendas, e depois eu consegui fechar ele. Então, como que você consegue traquear quais foram os pontos de interação que você tem ali, ou pelo menos o primeiro ou último ponto de interação, depende do modelo de atribuição que você está usando, para que você consiga ver no final do dia, beleza, esses são os canais que estão me gerando mais receita. Então, eu ter ido para o evento e eu ter saído de lá com uma lista de 50 leads, me gerou, depois de 3 meses, dois contratos fechados de X receita, e aí eu consigo olhar ROI não só de ações de marketing, mas de outras ações também. Então, eu acho que isso é crucial, assim, você ter uma boa qualidade de dados somada a ter uma boa atribuição. Acho que isso é algo super importante dentro desses primeiros passos, e junto a tudo isso, você ter tudo dentro de uma única ferramenta. Então, falo aqui do HubSpot mais por questão de acessibilidade de preço também, mas quanto de feature que você consegue ter desde quando a pessoa entra dentro do CRM até quando a pessoa vira cliente dentro do HubSpot. Você consegue trabalhar, inclusive, o lado direito também do funil, que é toda a parte de upsell, toda a parte de cross-sell, toda a parte de retenção, que é pouco falado, principalmente no Brasil. Estava participando de um webinar há alguns meses atrás, não faz tanto tempo, da Winning by Design, e uma das principais diferenças que eles estavam comentando é como as startups ali, mesmo nessa fase inicial, elas focam em retenção e em expansão versus focar só em aquisição. E aqui, eu sinto que a gente está chegando nesse lugar. Tem muita gente falando sobre isso, principalmente por conta da Winning by Design, do full-time model e de como isso vem se expandindo assim, dentro do conhecimento do mercado brasileiro, mas na prática a gente vê pouca gente conseguindo executar e focando no CRM nessa parte do lado direito. Então, acho que uma última coisa aqui quando a gente fala de fundação é ter bons dados, ter essa boa atribuição, mas saber que mesmo quando você está escalando, você focar nessa parte de retenção e expansão é o que vai te fazer crescer, às vezes, exponencialmente, do que ficar focando aqui do lado esquerdo. E aí, para isso, a gente tem uma série de ferramentas aqui também que a gente pode comentar depois, mas como a gente pode usar gravadores de reunião, tanto brasileiros quanto de fora, para dar um score da reunião sobre como o meu vendedor abordou o cliente, que pontos faltaram, preencher essas propriedades automaticamente dentro do CRM, fazer um resumo disso dentro do CRM. E aí eu falo de vendas, mas eu falo de CS também. Então, você consegue automatizar toda essa operação com vários plugins ali dentro do HubSpot e ter essa visibilidade e não precisar fazer praticamente nada ou pouquíssimas coisas de maneira manual. Essa parte que você comentou agora sobre essas AIs de gravações ali de reuniões, eu até conversando com outro CRO, tenho conversado com bastantes heads comerciais, heads CS, CROs, justamente para validar esse meu framework. E o que eu achei genial é que até então eu não tinha visto uma proposta de valor tão forte como quando eu ouvi dele falando, cara, hoje eu não preciso mais perguntar como está o cliente. Já chega ali exatamente como que foi a reunião. Talvez é um ponto ou outro que, inclusive, esse tipo de solução já dá ali como, pô, você esqueceu de perguntar tal coisa. Ou mesmo ele lê e fala, nossa, faltou só uma coisinha ali, só mandar um zap e acabou. Ele já resolveu, não precisa de uma reunião, não precisa bater cliente por cliente com
com o time mais. Ele consegue fazer só esses pequenos ajustes quando necessário. Então, eu particularmente fiquei muito comprado com esse tipo de solução depois que eu fiquei sabendo do uso prático, né? Perfeito. E assim, tem coisas legais também, porque vi hoje um post no LinkedIn de uma pessoa de fora falando de uma nova feature do HubSpot, que é uma feature para o plano Pro e para o plano Enterprise, mas que era algo que a gente fazia aqui, mas a gente rodava meio que na mão e agora vai conseguir automatizar isso, que é a gente já padronizava o processo de sempre que eu mando uma oportunidade para perdido, eu tenho drop-down field ali onde eu vou escolher qual que é o motivo de perda. Então, com o drop-down field eu consigo padronizar e ter uma análise desses motivos, e eu tenho ali um field de texto para, se a pessoa quiser escrever o motivo de maneira mais detalhada ou especificar a situação, ela também fazer isso. Mas, para além disso, o HubSpot está lançando uma feature que agora está em beta, que vai fazer essa análise de maneira automática e vai entrar ainda mais a fundo nisso. Então, essa feature vai entrar nas calls que estão logadas dentro do HubSpot, podem ser logadas pelo próprio HubSpot ou usando ferramentas terceiras, vai entrar em toda a análise de dados dentro desse deal e vai fazer isso de maneira automática, e você consegue, por exemplo, colocar isso dentro de um report, e dentro desse report você consegue agendar, eu quero ver isso semanalmente, eu quero ver isso de 15 em 15 dias. Então, eu sinto que hoje, quando a gente fala até de RevOps também, que geralmente são as pessoas que são responsáveis ali pelo CRM como um todo, a gente tem um monte de atividade, muitas coisas dessas ainda são manuais, mas está sendo bem legal de ver IA aplicada, e não só IA, mas automações que as pessoas vêm fazendo de maneira aplicada a isso, porque retira esse lado manual, automatiza tudo, gera muito mais valor, e essa pessoa de RevOps, mesmo que ela seja só uma pessoa ou que seja um time enxuto, eles conseguem atuar muito mais na maneira tática e estratégica do que ficar ali no operacional. E eu acho que isso tende a dar saltos de produtividade assim, para o time de vendas, para o time de marketing, para o time de CS, para todo mundo que está relacionado à operação. Perfeito. Gabriel, muito obrigado aí pela sua presença, obrigado por ter contribuído, viu? Valeu, Fernando, eu que agradeço. Então, vou continuar aqui agora. Daniel, se você puder até voltar aqui para o Miro, para a minha página aqui. Então, a gente falou aqui agora de ferramentas, eu vou até colocar aqui, complementando um pouco do que foi falado ali pelo Fabrício e pelo Gabriel. Mais uma vez agradeço muito a presença dos dois aí. Dois opostos, eu acho que para quem está em São Paulo está acostumado sempre muito com... já começar com HubSpot, Pipedrive, uns malucos começam até com Salesforce, para vocês terem uma ideia, que é uma coisa, um bicho muito mais complexo, mas tem outros lados ali que, quando se trata de MVP, talvez não faça sentido pagar tanto por uma ferramenta. Primeiro, obviamente, o arroz com feijão, o básico bem feito, talvez seja melhor do que você já tentar comprar uma Ferrari logo de cara. Então, ferramentas aqui, só passando aqui pelo que eu coloquei. Então, construção de jornada fluida, automação de processos AI, visibilidade da operação, então foi um pouco do que eles trouxeram. E dados, eu acho literalmente que é nessa ordem que eu coloquei aqui, tá, gente? Eu falo isso porque, primeiro, você tem visibilidade dos dados. Você tem visibilidade dos dados, você começa a acompanhar os KPIs. Você começou a acompanhar os KPIs, você começa a ver que, opa, peraí, mas esse dado aqui não faz tanto sentido, ou me parece um pouco estranho. Vem a parte de refinamento de dados, para depois chegar na fase de análise de dados, que é onde você gera os insights de fato, sabe? Então, aqui tem até dois dados que eu acho bem legal, que é, no panorama de RevOps, lembrando mais uma vez que no panorama de RevOps a gente já está falando de empresas com mais maturidade do que a maioria das empresas, né? 62% relatam baixa qualidade de dados. E dados do HubSpot, isso aqui eu vi numa palestra do Gabriel Costa, o mineiro, da Merlin e da Growth Leaders Academy, onde eu acho que é do HubSpot mesmo que ele trouxe, que 46% afirmam não ter confiança nos dados da própria empresa, para você ter uma ideia. Então, realmente, quando eu coloco dados aqui é porque
é importante e não é tão simples, não é tão fácil. Não sei quem conseguiu já em algum momento entrar em alguma empresa do qual todos os dados já estavam bem visíveis e não tinha problema, não tinha que arrumar eles manualmente. Mas se vocês chegaram nesse ponto, assim, me avisem, porque eu acho que toda empresa em dados tem melhoria para ser feita. Vive ainda. Existe um outro dado ali que eu não coloquei aqui, mas com de cabeça. 4 em 5 empresas utilizam em torno de 5 ferramentas ao mesmo tempo, que não necessariamente estão integradas. Isso ajuda a você ter realmente confrontos de dados em termos de geração de leads, fechamentos, oportunidades levantadas, oportunidades perdidas, etc. Então, chegando nessa parte final aqui do framework, gente, se quiserem participar, fazer mais alguma pergunta, trazer alguma provocação, discordar, enfim, fiquem à vontade aqui, é só entrar no link que está aqui. Mas esse é o framework geral que a gente tem. Então, aqui eu mapeei as principais receitas fora da base, as principais receitas dentro da base e os processos, onde eu dividi em 4 subdirecionamentos, né, que são processos, metodologias, ferramentas, dados e enablement, tá bom? Mas nada do que está aqui eu inventei, nada que está aqui é algo novo. Eu realmente só criei um framework para que, uma vez que eu consiga, eu tenha algum desafio pela frente, eu saiba mapear quais são esses principais desafios e onde eu posso atuar. Agora vamos para a parte prática aqui. Como que você utiliza essa metodologia agora que eu dei uma abertura aqui superficial sobre ela? Cara, eu vou te falar para você. Isso aqui é as pessoas de dados quando tá batendo ali todas as informações, tá? Mas basicamente, como que você utiliza esse framework? Você vem aqui, você pega tudo aquilo que você faz dentro da sua empresa e você marca aquilo que você faz e aquilo que você não faz. Então, por exemplo, cara, eu faço outbound e inbound, mas eu nunca fiz o meu potencial de mercado endereçável. Eu também não tenho nenhuma parceria estratégica, não tenho canais de aquisição, mas eu tenho definido meus KPIs, por exemplo. Beleza, coloca ali. Dentro da base, a mesma coisa. Processos, eu tenho minha jornada mapeada, eu faço o CSAT, NPS, eu tenho o Health Score. Então, você mapeia tudo que você tem e o que você não tem. E agora vem a parte mais complexa, porque nada é fácil na vida, né, gente? A partir do momento que você tem mapeado o que você faz, está na hora de você mergulhar nos dados. E por que eu digo que você tem que mergulhar nos dados? Justamente para que você verifique se aquela operação está sendo realmente viável, bem feita, se tem oportunidade de melhorias, ou se faz sentido você trocar aquela. Por exemplo, o outbound não está funcionando, então eu vou ter que ir para uma estratégia diferente de parcerias estratégicas. Não sei. Ou eu consigo fazer inbound, outbound e parcerias estratégicas ao mesmo tempo. Enfim, você que vai ter que fazer esse diagnóstico, porque você vai conhecer a sua empresa melhor do que qualquer outra pessoa. Só um minutinho, o que é? Tem comentário aqui? Beleza, aqui não chegou para mim o comentário. Vai ficar salvo sim, Malu. Vai ficar salvo. E aí, gente, obrigado, viu, Malu? Aqui, fazendo isso, entendendo ali os dados de fato, e aí fazendo esse mapeamento, você pode começar a trazer as construções de o que você vai fazer, quais são os próximos direcionamentos. Então vamos lá, voltando. Como que utiliza? Olha o doidinho ali. Tem aqui até... Tá aqui, ó. Framework, pegar o framework, fazer análise. Essa análise é nada mais do que isso. Entender o diagnóstico e que é o mergulho nos dados para depois ir para os direcionamentos. Então, olhar aqui, isso eu faço, isso eu não faço. Fazer cada uma deles.
olhar os números, que é a parte primordial, gente, por favor. Se você não estudar os seus números, é só achismo. Você precisa trazer, por exemplo, eu recentemente dei uma consultoria, e aqui, gente, por favor, sem deméritos, porque toda empresa tem pontos de melhoria, viu, gente? Toda empresa. Que eles me trouxeram que tem 44% de conversão no inbound. Eu falei, porra, eu nunca vi isso na minha vida. Então, assim, incrível, né? Quem não queria ter isso? Quando, de repente, na verdade, quando a gente foi fazer engenharia reversa para entender se ia bater a meta ou não, 44%, que é um ótimo número de passagem, era da fase de proposta enviada para fechamento. Eu queria que, se alguém tiver aí puder responder por comentário ou entrar aqui para responder, uma vez que a gente só tem mapeado o que é de proposta enviado para frente, não o que chegou e não seguiu para essa fase de proposta enviada, qual que é o principal complicador de fazer uma engenharia reversa aqui? Eu vou deixar um tempinho aqui para ver se alguém responde, senão eu mesmo respondo. Mas para pensar, você não tem essa informação de quantos leads chegam e param até essa fase de envio de proposta. Vou dar só mais um minutinho aqui porque tem o delay, obviamente, né? Então, e aí eu vou responder ela qualquer coisa. Mas, basicamente, a grande questão de não ter essa informação é que você não consegue fazer engenharia reversa, porque pode ser que 44% seja uma ótima conversão, sim, de fato. Mas qual que é o tamanho da quebra? Se, por exemplo, a gente está falando de 44% de proposta enviada para fechamento, mas e se de lead que levantou a mão para até a parte de proposta enviada, você tem 99% de quebra. Ou seja, de cada 1000 leads que chegam, a gente está falando de cair 10 clientes para essa fase de proposta enviada. E desses 10 clientes só fecha 4. A gente está falando de um problema grande, né? Não um grande gargalo. Então, é um pouco disso que traz essa reflexão da engenharia reversa, da importância de você ter mapeado todas as fases, de você ter o carinho de criar uma jornada para o seu cliente para mapear onde estão os seus principais problemas. Então, basicamente esse é o framework que eu desenvolvi. Eu agradeço aí todas as pessoas que assistiram aqui a live nesse momento e que vão assistir depois. Tudo isso foi ali um trabalho de 9 anos como um profissional que nunca ocupou a mesma cadeira 2 vezes, que estruturou a área de pós-vendas e onboarding, foi coordenador de CS, foi coordenador de CS, vendas, unificou uma área, regionalizou, segmentou, que foi para a RevOps depois, que já trabalhou estruturando áreas de... Perdão, já estruturou operações de outbound, um profissional que inclusive escolheu, depois de ser executivo de vendas, me tornar SDR, mesmo com uma proposta para ser executivo de vendas, uma proposta melhor, diga-se de passagem, no mesmo mercado, porque eu entendi que eu não teria o tanto de aprendizado que eu teria passando por todas as etapas, todas os cargos da jornada de cliente, sabe? Então, esse framework aqui é para vocês que realmente querem fazer gestão da melhor forma. Eu acredito realmente que você querendo fazer uma gestão da melhor forma, você tem uma empresa melhor, você tem clientes mais satisfeitos, sabe? Porque enquanto eu estava pensando em, cara, o que eu ia fazer, o que eu ia desenhar, o que eu ia trazer para o mundo aqui de algo que agregasse, eu cheguei a uma conclusão que não é tão feliz, mas que, cara, você pode ter uma empresa com uma má gestão, você pode ter lideranças que não estão bem preparadas, você pode ter um produto ruim mesmo. Mas uma vez que você tem receita dentro da sua empresa entrando, a chance de você se manter vivo é muito grande. Então,
uma vez que você está olhando para as melhores práticas como essas que eu trouxe aqui, que eu aprendi com os meus mestres, meus mentores, pessoas que eu admiro e pessoas que eu troco e recomendo assim muito fortemente ouvir os podcasts do Compartilhando Insights, porque as pessoas que eu trago aqui são pessoas que eu admiro como profissional, sabe? São pessoas que realmente, quando eu tenho alguma dúvida, quando eu ligo, assim, quando eu quero trocar uma ideia, são elas que eu vou atrás e todas as vezes, elas têm me apoiado. Então, muito, muito, muito obrigado por cada um que assistiu. Muito obrigado por todas as pessoas que já me ajudaram até aqui. Espero poder estar agregando para vocês também com esse framework. Esse framework não é meu, esse framework eu desenvolvi, mas é para quem quiser utilizar. Eu estou nesse momento, até dezembro, realmente fazendo consultorias de forma gratuita para ter mais interações, para validar esse framework. Até agora ninguém conseguiu ainda criticar ele. A única crítica que eu tive foi em relação a parecer algo mais como um médico generalista, né? Porque eu estou olhando tudo, mas é justamente para olhar o todo, uma visão holística, porque onde eu agrego aqui, sabe onde que é? Uma vez mapeado isso, eu consigo ver que as áreas têm muitas pontos em comuns, onde que você trabalhando as suas verticais, você consegue ter uma empresa que trabalha junto e melhor. Como, por exemplo, o RFM que eu falei de você tierizar. Então, o time de CS tierizou ali, segmentou a base, entendeu quem são os melhores perfis de clientes. Onde isso está ligado? Isso está ligado diretamente a o time de CS chegar no comercial e ter uma troca saudável. Falar, olha, deixa eu te falar uma coisa, esse cliente aqui, esse tipo de cliente é muito bom, porque você não vai caçar eles via outbound. E o comercial vai caçar justamente os clientes que fazem mais sentido. Esse tipo de cliente aqui já não está tão legal. Não vale a pena tentar trocar por um outro ou buscar um outro perfil de cliente para a gente testar, sabe? Então, essa é apenas uma de diversas interligações que eu estou aprendendo nesse momento, porque por meio de tantas interações. Então, gente, querendo utilizar, querendo bater um papo, querendo trocar uma ideia sobre isso, eu estou à disposição aqui. Até dezembro eu tirei realmente parte da minha vida só para fazer isso. E aí em janeiro eu vou descobrir meu próximo desafio, mas enquanto isso, eu vou estar brincando de fazer gestão como eu tenho falado. Gente, muito obrigado aí e tenha uma ótima noite.